Olá, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar, a resposta da newsletter encaminhada anteriormente. A gente mandou uma newsletter sobre industrialização por encomenda, tá? Nós vamos ler o caso e depois eu vou voltar na teoria para a gente aplicar aqui ao caso. Vou comentar algumas medidas processuais que poderiam ser eventualmente tomadas, ok? E também vou voltar aí com vocês para a gente refletir sobre esse resultado. Mas eu gostaria muito de fazer um pedido para vocês, que é o seguinte: quem puder, chama alguém para seguir, um amigo que gosta de tributário, que está interessado em tributário, alguém que gosta dessa metodologia invertida, que a gente envia o caso e dá mecanismos para vocês responderem os casos antes de dar a teoria, que a ideia é realmente habilitar quem segue, a newsletter a pensar como um tributarista. Então, seja da área do direito, da área da economia, da área da contabilidade, eventualmente até empresários podem ter interesse em entender como se dá a incidência tributária. Então, faz esse favor pra gente, é realmente importante pra gente que mais pessoas comecem a receber a nossa newsletter. Feito esse pedido, vamos lá. O contribuinte ABC procura você como consultor para orientá-lo sobre o recolhimento dos tributos incidentes sobre a sua atividade. Ela lhe informa que apura o ICMS pela sistemática de débito e crédito e tem como principal atividade informar no cadastro estadual a fabricação de base de alimentos para a ração animal. Essa fabricação se dá através do processamento de resíduos de abate de animais e com isso obtém farinhas de carne e osso, farinhas de vísceras, farinhas de sangue, farinhas de pena, gorduras animais, sebos e óleos de frango. Não utiliza matéria-prima própria. O produto é encaminhado à empresa encomendante para finalização do processo industrial. Com dúvidas sobre a correta interpretação da legislação tributária, a empresa deseja saber se o serviço realizado deve ser tributado pelo ICMS ou pelo ISS-QN. Quais outras orientações você concederia a essa empresa? Então, pessoal, o panorama de fundo aqui, é narrada uma empresa que faz o processo de industrialização de encomenda. Então, vem uma matéria-prima que pertence a outra empresa, ela faz alguma coisa que tritura, faz alguma coisa aqui com essa matéria-prima, devolve esse material para encomendante que vai encaminhar aí a um consumidor final, ou seja, essa atividade está integrada num processo produtivo de uma outra empresa. Então, na verdade, é como se a cadeia de produção estivesse aqui e aqui tivesse acoplada a atividade dessa empresa ligada aí dentro dessa cadeia produtiva. Muito bem. Durante muito tempo se discutiu, isso ainda, eu acho, na minha opinião, que isso ainda se discute, que se nesse tipo de caso vai incidir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ou o ICMS. Tem um conflito também sobre o IPI, mas eu não vou entrar no mérito dele agora. Bom, o conflito ele ainda era mais forte porque o STF tinha uma tradicional posição que, quando eu tivesse uma obrigação de fazer personalizada, incidiria, portanto, o ISS. Notem, eu tenho uma empresa aqui que vira para essa empresa assim, faz desse jeitinho para mim, dá uma impressão de obrigação de fazer personalizada que se sujeitaria, portanto, ao ISS. Para completar, muitas das atividades de industrialização por encomenda também estão na lista da Lei Complementar 116, que trata da incidência do ISS, reforçando a impressão de que poderia haver a incidência do ISS. O STF, no entanto, ele apresentou essa posição que a gente discutiu bastante na newsletter sobre o seguinte: quando você tivesse industrialização por encomenda dentro de uma atividade, de uma cadeia produtiva mais longa, em que ela serve a essa atividade produtiva, vou ler aqui um trecho. Se a atividade praticada pela empresa encontra-se dentro de um ciclo produtivo, representando apenas uma fase da cadeia produtiva do encomendante, como eu disse, é como se essas empresas se acoplassem aí, impõe-se o reconhecimento da incidência de ICMS e não de ISS-QN, ok? Ou seja, o que a gente está passando a compreender, que quando a gente não está direcionando essa atividade ao consumidor final,
Quando você tem aí essa integração dentro de um processo produtivo maior, vai prevalecer, né, esse vínculo de uma obrigação ligada ao ICMS, porque está dentro dessa atividade FII mais ampla, ok? E, portanto, deve incidir o ICMS. Eu acho um pouco contraditório, mas também acho que tem sua dose de lógica nesse posicionamento, na medida em que, de fato, embora haja uma dose de fazer personalizado, isso está integrado na circulação de mercadoria, que é um processo, né, vinculado ao ICMS. Talvez o conceito de obrigação de fazer personalizada que esteja desatualizado, considerando aí o conceito, considerando a ideia de serviços que a gente tem hoje, ok? Qual que é a vantagem e a desvantagem? Quando a gente pensa no ISS isoladamente, ele tem geralmente alíquotas bem mais brandas do que ICMS. Mas quando a gente pensa na relação débito-crédito ao longo da cadeia produtiva, o ICMS gera débito e crédito e o ISS não gera débito e crédito. Então, acaba que não necessariamente o ônus da cadeia produtiva é menor quando se está diante de ISS, porque ele não gera o aproveitamento de crédito e débito nas sucessivas etapas, ok? Então, pessoal, aí, voltando à nossa resposta, né? Vamos trabalhar o seu conteúdo. Primeiro, né? Todos os elementos aqui indicam que o posicionamento atual do STF seria no sentido do recolhimento do ICMS ao invés do ISS. Eu ficaria tranquila? Não, tá? Se eu fosse um contribuinte, né, sendo uma pessoa um pouco mais conservadora, falasse, ó, tem essa decisão aqui, que na atividade tal, reconheceu que seria o ICMS, não seria o ISS, fiquei tranquilão. Eu não ficaria tranquila porque esse assunto ainda é um assunto muito pantanoso, tá? Essa reconstrução da incidência do ISS é um assunto que não está totalmente claro e, portanto, né, no cenário ideal, eu trabalharia com alguma medida judicial, talvez um mandado de segurança, né, ou não, porque talvez isso aqui demande uma dilação probatória, um conhecimento melhor da atividade produtiva, então talvez uma ação declaratória na busca aí de alguma segurança através do Poder Judiciário para me dizer se incide ISS ou ICMS. Se for o caso também, né, se for uma operação que está sempre acontecendo, pensar em fazer um depósito judicial desses valores, né, porque se você pagar ISS, tem chance de vir o Estado te cobrar o ICMS. Se você recolher o ICMS, tem chance de vir o município te cobrar o ISS. Então, talvez essa solução de uma medida judicial seja um caminho interessante. Pessoal, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Respondam o formulário avaliando aí o que vocês acham da newsletter. Façam sugestões de temas, isso é bem legal pra gente. A gente até já fez um tema inspirado numa sugestão que foi feita. E é isso. Essa semana tem congresso, né? Tô falando na semana do dia 15 de setembro, tem congresso no final da semana, as jornadas de direito tributário. Reitero aqui o convite para que vocês participem, é online, é gratuito e vai ter pesquisador de Brasil, Portugal, Cabo Verde e Espanha, né? Então nós vamos estar envolvidos com vários países. Um abraço para vocês e até a próxima.